Olá, sou Carla Oliveira, do setor de Direitos Humanos do MST, e agora vamos começar mais uma análise de conjuntura semanal. Os temas trabalhados nessa semana serão Declaração Universal de Direitos Humanos, pacote anticrimes, os assassinatos dos indígenas Guajajara e as medidas do governo Bolsonaro. Dia 10 de dezembro, completou 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um pacto firmado logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após também do Holocausto e das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, após se perceber a capacidade do ser humano de ser monstruoso com outros seres humanos. Essa declaração ela é um pacto mundial de respeito a direitos individuais, direitos como moradia, saúde, educação de qualidade, saneamento básico, acesso à terra, emprego de qualidade, direitos mínimos e básicos para a sobrevivência do ser humano, do indivíduo, já que naquele período os direitos eram direitos coletivos e por isso tantos massacres com indivíduos. Observando atualmente, se tem uma construção, principalmente do termo direitos humanos, como algo pejorativo, algo relacionado a bandido, a direitos de bandidos. E isso se dá por uma construção de uma burguesia conservadora, tendo como sua principal interlocutora e formadora de opinião a mídia, que tenta construir a ideia de que esses direitos não são direitos de algumas pessoas, o direito à moradia, o direito à casa, o direito à saúde, o direito à educação, ou que isso é um exagero ter esses direitos que são mínimos para esse público específico, trabalhando esse público como um público inimigo ou como público inclusive descartáveis, que podem ser assassinados, como os diversos casos de linchamentos públicos que temos por aí, e que podem ser encarcerados sem despido de qualquer direito a dignidade que uma pessoa possa ter. E isso se mostra em alguns casos mais específicos ocorridos recentemente, como o aumento da violência contra as pessoas que moram na periferia. Um exemplo é o caso ocorrido em Paraisópolis, onde 9 jovens foram mortos num baile funk, com teses de que foram pisoteados por outras pessoas que correram de uma ação policial no baile funk, e teses também de asfixia, que é importante tirar do que ocorreu nisso, que é uma ação direta do Estado contra uma população específica, realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inclusive, tendo os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual, incentivando medidas como essas. Outros exemplos são de violências contra os defensores da natureza. Só nesse ano, que se completa 31 anos do assassinato de Chico Mendes, aconteceu o assassinato de 3 caciques Guajajara no estado do Maranhão. Isso tudo, inclusive, por um incentivo até do próprio governo federal para o aumento da especulação imobiliária na Amazônia e de diversas medidas que violam as medidas de preservação da natureza. O segundo ponto é o incentivo dado pelo governo Bolsonaro para medidas de violações aos direitos humanos. Um primeiro exemplo é a medida provisória de regularização fundiária, que impulsiona o desmatamento e a grilagem de terra e aumenta
grandiosamente os conflitos violentos no campo. E isso vem junto também com o interesse do governo Bolsonaro, relatado por ele próprio, dito por ele próprio, em construir a GLO do campo, o qual ele intitulou esse nome, que tira do governo do Estado a exclusividade de executar as reintegrações de posse e abre também para o governo federal ou a União tomar a iniciativa de executar a reintegração de posse com o aparato do Exército, aumentando muito mais os conflitos, a violência e os assassinatos no campo por parte do Estado. Um segundo ponto é o pacote anticrime organizado e proposto pelo ministro Sérgio Moro, que foi aprovado pelo Senado Federal no dia 11 de dezembro, que não é, por mais que tenham sido derrubados pontos como a excludente de licitude, por mais que tenha sido derrubado pontos como a prisão em segunda instância, ele não é e não deve ser instrumento de comemoração de ninguém, muito menos da esquerda, muito menos do povo, por conta de que ele contribuirá com o aumento da violência dentro e fora das penitenciárias, ele contribuirá com o aumento do encarceramento em massa, mesmo as penitenciárias do país estando superlotadas, e multiplicará as violações de direitos tanto das pessoas em situação de cárcere como dos seus familiares. Inclusive, no dia 12 de dezembro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos enviou uma recomendação para que o presidente Bolsonaro se adeque imediatamente ao Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que é a principal diretriz sobre o tema no país. Isso depois de ter detectado 36 violações só nesse ano do governo Bolsonaro. O caminho que se aponta para avançarmos nesse processo, nessa conjuntura conturbada, é a unidade dos setores democratas em mobilizações na defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e principalmente na cobrança de punição para os responsáveis dos assassinatos de defensores e defensoras dos direitos humanos e da natureza. O MST já vem se organizando com suas produções agroecológicas, também com a comercialização dos produtos agroecológicos a preços populares nas suas feiras da reforma agrária, inclusive uma que aconteceu entre os dias 9 a 11 no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, com cerca de 150 toneladas de alimentos comercializados a preços populares para a população do Rio de Janeiro, e bem como na campanha do plantio de 100 milhões de árvores por todo o país, enquanto o governo Bolsonaro tenta acabar com as reservas naturais do país. O MST vem se mobilizando para reflorestar esse país e pensando no meio ambiente e na defesa do nosso futuro. Essa é mais uma análise de conjuntura semanal. Até mais.